Agora, para esse segundo bloco do grande debate, eu tenho comigo, então, o Alessandro Soares, Flávio de Leão Bastos, Vinícius Poit continua comigo e Hélio Beltrão também se junta a nós. Boa tarde a todos vocês. Vou começar pelo Hélio. O uso de uniforme por investigado pode prejudicar a imagem da corporação, que essa é uma das alegações, tá, Hélio? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Alessandro, Flávio, meu caro Poit. Acho que não. Eu acho que o PSOL está com um preciosismo de pelo em ovo em relação ao uniforme do Mauro Cid. Eu entendo que ele foi à CPI na condição de testemunha, né, para começar. E entendo que o Exército tem uma política de aqueles oficiais que serviram como militares devem estar fardados, né? E o Mauro Cid, ele era ajudante de ordens, que é um cargo militar, né, tenente, coronel, algo assim, um cargo militar, portanto, que ele deveria estar com o uniforme para o qual ele serve a função. Eu não vejo, francamente, nada demais. Houve aí, Luciana, um certo ruído no que saiu na imprensa, primeiro dizendo que houve uma orientação do Exército para que ele comparecesse, porque essa é a política do Exército, né? Como ele é militar, estava exercendo, né, estava sendo uma testemunha porque exerceu essa função junto a Jair Bolsonaro. Houve primeiro uma versão de que o Exército orientou que ele fosse de farda. Agora, a gente está ouvindo uma versão um pouco diferente de que o Exército não orientou. Eu acho que a minha interpretação aí do ruído pode ser que seja o seguinte: existe essa política do Exército, mas que o Exército não pediu para ele ir. O Mauro Cid deve conhecer ou consultou o Exército, estou especulando aqui, consultou o Exército sobre a política, não, a política é essa, então ele decidiu ir. Não é que o Exército teria ordenado ele, você, como prestava a função, então você tem que ir. Eu acho que pode ter sido algo assim, mas eu não, em resumo, eu não vejo problema nenhum, eu acho que é pelo em ovo essa discussão sobre que roupa ele vestiu para prestar o depoimento como testemunha, e acho perfeitamente natural que ele estivesse de uniforme. Há quem veja recados em tudo, né? Você sabe, recado do Exército agora desmentir, dizer não orientamos, existe aí uma possibilidade de quem está respondendo por função enquanto militar faz isso de farda, mas não foi uma orientação. Mas e a escolha da defesa e a escolha de Mauro Cid em ir de farda à CPMI? Isso teria também um recado? Bom, boa tarde, Lu, Hélio, meu querido amigo Flávio, Poit. Bom, vou dividir aqui. Em primeiro lugar, tem a questão política. Acho que politicamente, um olhar pessoal meu, eu achei negativo ele ter ido de farda, as acusações são pesadas contra ele hoje, tem um conjunto de questões de natureza política aí que a gente pode fazer uma análise aqui e falar que foi negativo. Do ponto de vista jurídico, ele é um servidor público, ele não foi demitido da sua função, desligado da sua função, ele é um militar, ele ocupava um cargo militar, pode ter ocorrido desvios de função, atos que não eram devidos ao seu cargo, e aí provavelmente ele pode ser punido, mas ele é um militar. Então eu não vejo, confesso para você, não gostei, veja, politicamente eu não gostei, mas do ponto de vista jurídico, legal, de pronto eu não vi nenhum problema maior. Eu não sei se no Exército existe uma orientação mais clara com relação ao uso de uniformes e a roupa militar, conforme cada situação. É claro que existem situações que eu não posso utilizar uma roupa militar, sei lá, é uma situação puramente particular. Eu não posso aparecer como um agente de Estado naquela situação. Mas o caso dele envolveu realmente, ele estava num cargo, ele praticou talvez alguns atos ilegais, né, trocas de mensagens com relação ao golpe de Estado, a questão da alteração das vacinas, etc. Se ele cometeu esses atos, ele tem um conjunto de punições lá na frente, que pode tirar, inclusive, o direito dele utilizar a farda. Agora, ele pode também, nesse caso, ter utilizado politicamente essa coisa que não é ilegal, utilizado na CPI para fazer algum tipo de pressão, etc. Não sei realmente se ele fez uma consulta aos superiores. Se ele fez essa consulta, provavelmente deve ter tido algum tipo de resposta positiva, e não me parece também plausível que o comando militar, o comando dos militares fique indicando quem vai e quem não vai com a farda. Acho que tem que ter um alinhamento mais claro com relação a isso. Mas do ponto de vista legal, jurídico, não vejo problemas maiores, tá? Muito bem, Poit, prejudica ou não a imagem da corporação? Lu, na minha opinião, não prejudica. Antes da boa tarde ao meu amigo
Alessandro também, meu amigo Flávio, né, Hélio, quem cumprimentamos agora há pouco no estúdio, você, Lu, e todo mundo que está acompanhando a CNN, não prejudica a corporação. Né? É uma formalidade. Eu até entendo os argumentos, a fala, a percepção do doutor Alessandro, né? Para mim, a hora que eu vi aquela farda ali, eu falei, mas será que precisava? Talvez politicamente não foi a melhor decisão, né? Eu até questiono ali, fiquei na dúvida, mas acredito que não prejudica. O militar na ativa, inclusive, a gente tinha informação antes que a corporação, que olha, militar na ativa que foi designado para cumprir aquela função, então tem que estar fardado. Agora parece que não teve uma orientação do Exército necessariamente para estar fardado na CPMI. Eu acredito que é pelo em ovo, né, como disse o Hélio, e não prejudica o Exército, assunto superado para mim. Flávio. Boa tarde, Lu, Poit, Hélio, Alessandro. De fato, juridicamente, não há uma questão aqui. A opção é política. O CID, quando comparece à CPI, comparece não apenas para falar sobre as suas funções, mas também sobre um ambiente de investigação sobre atitudes pessoais. Vejam que hoje nós estamos discutindo, a imprensa noticia isso, valores que ele teria enviado para os Estados Unidos. Agora, isso não me parece, esses fatos não me parecem, prejudiquem a imagem das Forças Armadas ou do Exército em particular. Também queria comentar aqui, porque o Hélio tocou num assunto interessante, que ele foi como testemunha. Em relação a alguns fatos, ele me parece testemunha. Mas o fato dele ter obtido uma ordem do Supremo para não produzir prova contra si, demonstra que em outros momentos, em relação a outros fatos, ele não é uma testemunha, porque a testemunha é obrigada a falar, só fazendo aqui esse parênteses. Mas não acho que manche a imagem das Forças Armadas. É uma opção política. Eu, se fosse do comando, sugeriria que não fosse fardado, mas é uma opção política, como falamos aqui. Esse fato de ser testemunha investigada em alguns momentos gerou vários embrólios, várias confusões. Agora é fato superado porque o silêncio entraram, né? Como a CPMI entrou, inclusive, na Justiça, para ver se ele era ou não obrigado a falar, e a Justiça entendeu que ele tinha o direito de ficar em silêncio o tempo todo. Então, nós já superamos esse debate aqui, só para explicar para o nosso telespectador. Flávio, você que sabe.